Oi, gente, antes de você assistir esse vídeo, eu queria dizer que ele é praticamente um vídeo de spoilers e é a minha opinião acerca de toda essa série aqui, Diário de uma Cidade Litorânea. Então, se você não quer spoiler, assista outros vídeos do meu canal. Mas se você só quer ver eu falando do amor que eu tenho por ela e da história que eu acabei hoje, esse vídeo é pra você. Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo especial, sim, de uma maneira particular, porque eu vou falar sobre essa série de mangás de Diário de uma Cidade Litorânea, que eu terminei hoje. Sério, assim, eu tô lendo há um tempão, eu tinha lido até o 6º volume, aí eu meio que dei uma pausa, acho que enchi um saco, e aí eu voltei essa semana e terminei tudo. E eu tô feliz com a história, com o que eu li, ao mesmo tempo eu tô meio assim sem saber o que falar. Eu até mandei mensagem pra Jaque, uma amiga minha, falando que eu tava meio sem chão do que aconteceu. E não aconteceu tragédia, não acabou de uma forma triste. Na verdade, acabou de uma forma bem bonita, bem feliz. Mas eu tava pegada com a história. E eu vim compartilhar um pouco sobre ela aqui, então vamos lá. Gente, o que acontece? O primeiro volume, eu não vou contar a história tipo de volume por volume, porque a gente vai ficar aqui por muito tempo. Inclusive ele veio com um marca-página. O que acontece? A história, tipo, da série em si, dessa história, é mangá, inclusive, ó, caso alguém esteja se perguntando. Tudo se passa em volta de uma garota, a Suzu, que é essa mina da capa. E a história começa quando o pai dela morre, né? E no enterro do pai dela, ela descobre que ela tem 3 irmãs mais velhas, que ela, assim, não sabia da existência. Então, as irmãs também não sabiam que ela existia. Essa é a moral da história. E o que acontece nisso tudo? É uma história, assim, que ela vai se alongando ao longo dos livros, né, dos volumes. E é bem interessante ver como eles constroem isso. Eles... A autora, né? Mas o que acontece? As 3 irmãs mais velhas, o pai e a mãe delas, abandonaram elas, certo? Então o pai abandonou primeiro e depois a mãe abandonou. O pai delas abandonou a família para ficar com uma mulher, que é a mãe da Suzu, e a mãe da Suzu morreu quando a Suzu era pequena. E o pai dela resolveu se casar de novo com uma mulher que também já tinha filhos, só que era uma mulher um tanto ruim. Uma mulher ruim, que não gostava da Suzu e, enfim, não dava muito certo, né? E a mãe das meninas, tipo, casou de novo e foi pra um lugar e, assim, demoraram anos pra ver essa mãe de novo, né? Bom, o que acontece é que eles estão no enterro do pai, de todas elas, né? O pai em comum. E quando elas veem que a Suzu não tinha um lugar amoroso pra crescer, um lugar com carinho e alguém que realmente cuidasse dela, elas viraram e falaram: não, a gente vai terminar de criar a nossa irmã, pode dar ela aqui que a gente cria. Ela vai lá pra Kamakura, onde a gente vive, e ela vai morar com a gente. Porque a gente já se criou praticamente sozinha mesmo, então ajudar mais uma irmã a fazer a mínima diferença pra gente pode vir. E aí a Sisu vai pra Kamakura morar com elas, e ela aceita de primeira, ela nem pensa, porque ela realmente não tinha nada a perder onde ela estava, né? Então ela vai, e aí é em Kamakura que toda a história se passa, e que ela cresce. E assim, gente, é muito bonito de ver toda essa evolução dela. Ela chega lá muito cética e ela não sabe muito bem como agir com elas, porque ela nunca teve irmãs antes, que os outros irmãos da madrasta dela eram, tipo, muito pequenos, então não tinha esse negócio de, não tive amor, não teve nada com eles. E ela conhece um lar amoroso, né? E não só um lar, mas na escola onde ela vai estudar, ela encontra também amigos que acompanham ela a história toda, né? Que é o Futa, o Masa, a Miporin e o Tada. São os melhores amigos dela. Inclusive, o Futa é, assim, o par romântico dela, ele gosta dela desde o começo e eles se dão sempre muito bem. Mas é só no final, tipo, no 9º volume, que eu li hoje, inclusive, que ele finalmente se declara pra ela.
Mesmo eles já estando, tipo, de um namorico assim juntos, né? Então, depois de 2 anos, se vendo todos os dias e se ajudando e passeando juntos e fazendo as tarefas juntos, finalmente, depois, eles declaram pra ela. E, enfim, nossa, tô até emocionada. Bom, o que acontece? Já falei 25 vezes, mas tudo bem. Ela, quando vai pra escola, ela descobre que tem um clube de futebol da escola, né? O Octopus. E ela joga futebol muito bem. E aí ela faz o teste pra passar no Octopus, ela acaba entrando no time e vira titular do time. E assim, ela vira titular até o final no ensino fundamental dela, né? E eles ganham, eles perdem e tá tudo bem, né? Eles têm todos os lugares que ela frequenta, tanto o futebol quanto a cafeteria onde eles comem, a casa delas, todos têm os problemas de gente adulta mesmo e que são explorados com os personagens secundários. Então não acontece assim que a história inteira é sobre a Suzu, né? Todos os personagens secundários são explorados, inclusive é muito explorado as 3 irmãs dela, cada um com o seu par romântico, os problemas com os pares românticos delas, né? E são problemas que estão ligados não só à diferença de idade, diferença de maturidade, diferença de, vamos dizer, às vezes a pessoa só não demonstra os seus sentimentos. Então, é gostoso também ver essa evolução e a gente não vê só a evolução vou falar dos problemas dos pares românticos, mas das próprias personagens. E uma coisa interessante que até a personagem da Suzu fala no final, que ela diz, mano, a minha irmã, no começo, quando eu vim pra cá, ela era, tipo assim, totalmente despirocada, sabe? Só saía e hoje eu tô vendo que ela é uma mulher madura, que ela vai atrás do que ela quer, que ela realmente mudou desde que eu vim pra cá, e isso é muito bom, ela também já tinha idade pra isso. Mas, enfim, essa parte me pega bastante. Principalmente no quesito de que todas elas têm alguns traumas um tanto profundos, principalmente por causa do abandono da mãe delas, do pai primeiro, mas da mãe acho que foi um pouco pior, porque é mãe, né, assim, que cuidava delas. E elas carregam esse trauma. Tipo, a mais velha, que é a Sashi-san, a gente chamou ela de Oni-san, né, mas aqui a história seria a Sachi, que ela teve que criar as irmãs dela, praticamente, depois que tudo aconteceu. Aí a do meio é a Yoshino, a terceira é a Shika, e aí seria a quarta a Suzu, né? E, enfim, cada uma delas evolui de um jeito. A mais velha, a Sashi, né? Ela é enfermeira no hospital. E aí, no meio da história, ela acaba sendo meio que promovida e transferida pra ala de pacientes paliativos, né? Em cuidados paliativos. E ela é a chefe dessa seção. E aí, isso leva a história. Eles já tinham lidado um pouco com isso desde o começo, mas a partir desse momento eles levam a história para um lugar do tipo tratamento paliativo para alguém. O que essa pessoa tá sofrendo, o que aquela pessoa tá precisando durante esse momento, né? Que a gente sabe que não vai ter tratamento, aquela pessoa não vai conseguir ser curada. E ao mesmo tempo eles mostram como eles lidam com a morte, como eles poderiam ter feito proveito de auxílio psicológico, que não há em nenhum momento na série. Isso é um tanto preocupante, eu acho. Não sei se vem da cultura ou, enfim, como que funciona exatamente essa parte lá no Japão. Mas eu sinto que todas as personagens com certeza se dariam muito bem na terapia. E ainda mais quando a gente fala de cuidados paliativos, né? As pessoas com certeza têm um psicológico muito afetado quando elas estão nessa condição, não só elas, mas os familiares, todas as pessoas envolvidas no processo. Que é uma coisa até que, tipo, no morte natural, ok. Mas não é um processo fácil e com certeza isso faltou ser explorado, mas aí, como eu disse de novo, eu não sei se isso está enraizado na cultura ou se o autor, ou a autora, desculpa, estava realmente não estava preocupada com esse assunto. Eu acredito que com todas as coisas que apareceram aqui, ela realmente fez um trabalho de pesquisa
bem aprimorado, né, com termos médicos, enfim, coisas desse tipo. Porém, eu não acho que ela teve essa atenção para auxílio psicológico. E, assim, gente, eu acho... Seria muito importante que todos estivessem. Muitos problemas aqui, eles poderiam ter sido facilmente resolvidos ou até nem prevenidos, porque as pessoas, elas simplesmente não buscaram ajuda e tinham umas ideias um tanto... não sei nem explicar. Mas, enfim, gente, façam terapia. É isso. Bom, e aí, por que eu fiquei tão tocada? Como eu disse, a Suzu, ela fica, né, de namorico, apaixonite com o Futa. E o Futa gosta muito dela, só que ele é muito atrapalhado e ele não fala o que ele sente nunca pra ela. Mas ele tá sempre lá por ela. Tipo, se ela falar, eu quero isso, ele faz isso, entendeu? Ele tá sempre lá por ela. E ele gosta muito de ficar ao redor, enfim, até da família dela, enfim, tá lá de paixonite. E no final, os amigos dele estão tipo, pelo amor de Deus, a gente sabe que faz 2 anos que você não gosta dela e você não se declara. Ela vai mudar de escola, porque no ensino médio, a escola onde eles estudam não tem ensino médio, então ela teria que achar outra escola. E lá, para o ensino médio, você tem que fazer um vestibular, digamos assim. E aí ela passou em uma escola que teria um clube de futebol para ela ir, feminino. E ela acaba aceitando o desafio e falando, eu vou sentir falta de todo mundo em outra cidade, então vou ter que morar longe por um período, mas eu vou ir porque é uma oportunidade e eu preciso ir. É isso. E os outros amigos, estão vendo que vestibular que eles fazem, pra qual escola que eles vão. E aí, chega uma hora que os amigos viram pro Futa e falam, mano, você tem que se declarar pra ela. Vai logo de uma vez. E aí um deles pega o celular do Futa e manda uma mensagem pra Suzu, falando que gostava dela. Só que, tipo, a mensagem tava tão mal escrita que não dava pra entender isso. Então o Futa foi correndo atrás da Suzu, falando, tipo assim, pelo amor de Deus, né? Aí ela, mas o que quer dizer essa mensagem? Eu não entendi nada, porque tava realmente mal escrito. Aí ele fala, tá falando, eu gosto de você, quer namorar comigo? E aí ela fala, mas eu pensei que a gente já tivesse junto. Aí ele, sim, a gente tá junto, mas eu nunca falei isso pra você na sua frente. Eu acho que eu precisava falar e fazer do jeito certo. E, enfim, ela aceita, eles começam a namorar, bonitinho, isso lá pro final já da história. E, nossa, gente, quando isso aconteceu, eu faltava cair da cadeira. Quando eu li isso, porque, tipo assim, foi muito sutil esse negócio esse processo, né, de se apaixonar deles. E foi muito interessante também ver como eles abordaram isso com... Eles conheceram crianças, né? Mas eles vão virando adolescentes durante a história. E a Suzu, por conta como eu disse, o abandono e depois a morte do pai dela, que ela amava muito, ela teve que amadurecer muito, muito cedo. Mesmo que as irmãs tenham aceitado o desafio de criar ela ainda sentia uma responsabilidade muito grande para ser responsável, para ajudar em tudo da casa. Também que lá no Japão eles também têm essa cultura de um pouco de independência das crianças e tal, mas ela sentia muito isso, né? Ela tinha um pouco de medo de ser amada, porque, enfim, as pessoas que amavam ela tinham morrido, aquelas traumas. É psicólogo, né? Eu falei que precisava. Mas, enfim, mostra como eles se apaixonam e é muito bonito ver como ela aceita também esse carinho dele, essa forma de afeto. Óbvio que, assim, gente, eles são crianças, não acontece nada demais. Mas é muito bonito e eu acho que eu vou sentir falta disso, sabe? Isso que tocou um pouco, porque eu gosto muito de histórias onde mostram, tipo, praticamente as pessoas vivendo, sabe? Alguém aprendendo a viver. Ou alguém passando pelos problemas da vida e tá tudo bem. Isso aconteceu bastante em literatura de cura, quando eu li meus dias na livraria Morizaki. E, enfim, me tocou bastante a história, ver eles crescendo, eles amadurecendo, as irmãs
lidando umas com as outras com muito carinho, muito amor, porque elas são irmãs que ficaram juntas, né, durante todas as dificuldades da vida, mas elas também são adultas, que têm os próprios desejos e as próprias aspirações, né. A irmã do meio, ela trabalha numa agência de crédito, que, enfim, meio que ela vai sendo promovida durante a história, no trabalho, e o chefe dela, que no final acaba sendo o par romântico dela, meio que dá um novo trabalho, um novo serviço, que exigia que ela fosse na rua e nos estabelecimentos oferecer o crédito para os clientes. E aí nisso, quando ela ia oferecer o crédito para os clientes, ela conhecia a história dessas pessoas e eles se aprofundavam. E assim, cada pessoa tinha uma história de vida, com os conflitos que sejam, geralmente familiares, né? Mas é muito interessante de ver. E ela é uma personagem engraçada, ela é das 3 irmãs mais velhas é a mais engraçada. E é a mais, como eu disse, despirocada, principalmente no início. No início, assim, ela só queria curtir a vida. Mas depois, quando ela acaba conhecendo a história desses personagens, ela muda um pouco as perspectivas dela, de como ela quer viver, do que ela quer fazer. O chefe dela surge bem depois na narrativa. Ela começa namorando um cara que tinha acabado de sair do ensino médio. E que, tipo assim, não queria nada com ela é bem mais velha que ele. Enfim, explora a história desse moço também. E a Suzuki descobre que esse moço era mais novo e que eles estavam juntos e tudo mais. E no final, a Suzuki fica amiga desse cara. É muito estranho, mas eu achei legal. E aí a gente tem a irmã mais nova das 3, que é a Chika. E a Chika, ela é um tanto... Ela é mais diferente, assim. Ela trabalha numa loja de equipamentos de esporte. E ela é, assim, muito... Eu falaria alternativa, mas não no sentido de que ela gostaria, que ela quer ser assim. Ela é espontaneamente diferente. E isso é muito gostoso, entendeu? Ela usa um cabelo que ninguém mais usa na cidade, do jeito que ela quer. E ela fala coisas que mulheres decentes não falariam, mas não quer dizer que é baixaria. É só comentários e piadas e... Gente, ela é uma personagem muito querida. E ela é tão querida pra mim que, assim, no 7º volume, do 7º pro 8º, deu um... Foi... Gente, eu não consigo nem explicar. Como eu já disse, esse vídeo é basicamente um spoiler do que eu achei e falando várias coisas sobre as histórias. No 7º volume, a Suzu encontra um teste de gravidez no lixo. E ela fica, mano, de quem é esse teste de gravidez? E ela fica doida pra falar com as irmãs dela, tipo, é de alguém e ela não conseguia guardar segredo. Só que ela descobre, enquanto estava indo para um templo com o Futa, que a Chika estava visitando o templo que dava proteção para um bom parto, né? E aí ela falou, meu Deus, é a Chika que tá grávida? Oh, meu Deus, a mais nova, a mais espiritada, né? E aí ela vai falar com a Chika admite. E aí, esse momento que você descobre que é a Chika que tá grávida foi um baque. Porque assim, as 3 estão em relacionamento, podia ser qualquer uma das 3. Mas ser a Chika e ela, de certa forma, mudou muito quando ela descobriu a gravidez, né? Ela cortou o cabelo, mudou o jeito de se vestir. E ela não pensava em falar pro namorado dela que ela estava grávida, porque ele tinha um sonho de escalar o Everest. E ele estava planejando uma viagem para escalar o Everest, que ele tinha falhado alguns anos antes nessa expedição. Aí ele resolve de novo e ela fala: Nossa, mas se eu falar que tô grávida, ele não vai ir. Só que o que acontece é que ela passa mal e vai pro hospital. E aí as irmãs descobrem que ela tava grávida e não ia contar pra ninguém. O cara descobre, porque contam pra ele. E ele vai correndo pro hospital e tal. E essa parte eu fiquei um pouco. Não vou falar que eu fiquei decepcionada, porque não é essa palavra. Eu fiquei um pouco sem entender como a gente chegou nesse conceito.
que foi? Ele contou a história do porquê escalar o Everest era importante pra ele. Ela falou, entendi que é importante. Que bom que você tem uma coisa tão importante, uma motivação tão importante na sua vida. Aí ele pediu ela em casamento, ela aceitou. Aí, ó, que bonitinho, né? Ele já explicou porque que aquilo era importante pra ele, pediu em casamento. Aí ele fala, mas eu vou pro Everest. E aí, quando eu voltar do Everest, a gente vai morar junto. E ela é verdade, aí eu concordo. Você tá grávida, meu querido? Todo mundo que morreu no Everest foi alguém motivado na vida antes. Sabe? Tipo, sério, eu não entendi. E o problema é que depois disso a Chica fica muito mal. Ele vai pro Everest normal. Tem até um episódio onde não conseguem contato com ele. Então todo mundo acha que, tipo... E teve uma avalanche, então o time dele podia ter sido, né, pego por essa avalanche. E ela fica muito mal, ela fica bem, assim... fora da personalidade dela. Muito quieta, não comia o que ela gostava, não fazia, tipo, nada, assim. Então aquilo afetou muito ela. E ela não falava para as pessoas que aquilo estava afetando. E aí eu fiquei, tipo, numa reflexão, meu Deus, mas até que ponto é prudente você sacrificar isso, né? Um momento de uma gravidez tão importante, tão... e pode ser também doloroso, né? Porque o corpo da mulher muda muito e tudo mais. E o medo de você ter um filho. E aí o cara vai embora pro lugar onde ele pode morrer muito facilmente. E, enfim, eles foram arrumar a casa, ela já tava, tipo, praticamente parindo a criança. Então, eu achei muito irresponsável. Essa parte não entrou na minha cabeça porque que fizeram isso com a coitada da Chica, que era uma personagem tão legal, entendeu? Mas tudo bem, né? Ela teve o neném e isso acabou, né? Passou, ele voltou vivo, graças a Deus. Mas, enfim, gente, essa série eu tenho muitas coisas pra falar dela. Ela realmente, tipo, tem um lugar no meu coração. Me deixou bem... Eu me senti bem abraçada lendo, né? E aí eu vou dar o último spoiler, que é o spoiler, tipo, master da série, que é assim. A Suzu mostra, tipo, ela vai pra escola nova dela e o Futa promete manter contato e tudo mais. E aí, tem uma cena extra no final, que é ela visitando a casa onde ela morava, tipo, com o pai dela. Quando o pai dela tava vivo, que era em outra cidade, não era em Kamakura. E aí ela vai lá e ela encontra o meio-irmão dela, aquele filho da madrasta, que eles não tinham contato antes, mas ele ficou cuidando do túmulo do pai dela. Então ela vai pra lá pra levar o túmulo, tanto do pai quanto da mãe, pra Kamakura, que é da onde todo mundo era originalmente, onde ela cresceu e fez a vida dela com as irmãs. E aí ela vai e tal, ela tá lá. E aí ela conta pro irmão dela, eu tô noiva, vou casar. Aí ele fica surpreso e tal. E aí você fica, meu Deus, com quem que ela vai casar? Porque não falou que era com Futa nessa hora. Não falou que era com Futa. Eu fiquei, o quê? Com quem que ela vai casar? Que ela já tá grande assim pra casar. Porque passou, tipo, 13 anos desde o começo da história, né, pra essa cena. E aí, beleza. Eles não contavam. A cena parecia que não acabava. Eu só queria saber se era com Futa. E aí, começou a chover e ela pegou um guarda-chuva. Só que assim, gente, esse guarda-chuva... o cara falou assim, nossa, que guarda-chuva estampado que você tem aí, né? Aí lá eu uso desde do ensino fundamental, né? Ele sobreviveu por 10 anos aqui. O cara fala, nossa. Só que assim, gente, é o mesmo guarda-chuva que o Futa não gostava de usar quando eles eram adolescentes, porque era muito chamativo, ele não gostava, ele preferia tomar chuva. Várias vezes ele quis tomar chuva pra não usar o guarda-chuva. E aí, quando o cara comentou que ele era muito chamativo, estampado, a menina falou assim, o meu parceiro não gosta, nem desde que a gente era criança. Eu falei, pronto, casou com Futa. Era o que eu precisava. O final correto, o único final aceitável dessa saga aqui era ela casar com Futa. E assim, mostrou que o sobrinho dela, né, o filho da Chica, cresceu, ela teve mais sobrinhos, que foram juntos com ela pra essa cidade, pra passear junto, né?
Então, finais felizes temos aqui. Então, assim, o moral da história, por mais que essa série, ela trate de assuntos um tanto profundos como a morte, e eu não tô falando de pós-vida, também não tô falando nada de religioso, embora aqui tenha muitos templos, que eles rezem bastante nos templos. Kamakura aparentemente tem uma relação muito profunda com os antepassados e templos e os deuses deles lá. Mas o modo como eles encaram a morte, o quanto a morte aparece aqui e as relações humanas, basicamente. Você aceitar ser amado, você aceitar ser cuidado e se dar chance para amar alguém também, não só ser amado. E isso foi muito inspirador. Então, fica aqui o meu carinho por essa série e a minha recomendação pra vocês. Óbvio que assim, se você já viu tudo aqui, se você chegou até o minuto 25 desse vídeo, provavelmente você já viu todos os spoilers possíveis e provavelmente não vai querer ler. Mas eu super aconselho, recomendo que você leia. Aquece muito o coração. Eu vou considerar isso aqui como uma literatura de cura, por mais que não seja um texto em prosa, seja mangá. Ter as caras das personagens e as expressões delas é muito engraçado. E tem, tipo, vários, assim, os amigos dela que são mais palhaços. Assim, vale a pena, gente, de verdade. Esse vídeo já tá longo, eu já falei demais sobre essa série. Mas eu queria deixar aqui as minhas recomendações e opiniões. Se você já leu, deixa a sua opinião sobre ela aqui. Se você tem alguma dúvida, algum comentário pra fazer, seja bem-vindo a comentar. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima.